Prezado estudante, é com muito prazer que eu te recebo aqui no curso de matemática básica. Nessa primeira conversa aqui com você, eu queria, na verdade, deixar os meus objetivos bem claros, né, para com o curso, como que esse curso está estruturado e algumas dicas de como que você pode trabalhar com ele, tá? Então a primeira grande coisa é de que eu, durante os anos que venho professorando, que venho trabalhando com matemática básica, que venho trabalhando com matemática do colegial, a matemática do ensino médio, a matemática do cursinho pré-vestibular, a matemática de Olimpíada, enfim, trabalhando com uma matemática bem diversificada, venho percebendo que muitas barreiras enfrentadas por estudantes, principalmente no colegial, se dá o fato de algumas lacunas que ficaram desde a formação básica do Fundamental 1, nos primeiros contatos com matemática, no Fundamental 2, com a iniciação à álgebra ali pelo 7º ano. E essas lacunas, ou melhor dizendo, essas defasagens, essas dúvidas, que elas vão ficando ao longo dos anos, elas são cumulativas, tá? Então, quando nós nos vemos na primeira série do ensino médio, ou até mesmo lá no terceirão, na porta para a universidade, e temos que fazer uma prova de vestibular, aí a gente se dá conta de quantas coisas eu deveria ter sanado, tantas dúvidas a serem sanadas, tantas lacunas eu deveria ter preenchido antes. E aí a gente tem um período relativamente curto, né, para trabalhar. Dá para trabalhar? Dá. Tem que trabalhar de forma inteligente, de forma otimizada. Dá para corrigir vários desses probleminhas acumulados ao longo dos anos. Por isso eu estruturei um curso, né? Até me atrevo a dizer um curso piloto, porque é o meu primeiro curso que eu estou disponibilizando aqui numa plataforma para você, aluno. E esse curso eu compilei as principais, ou que eu julgo as principais ideias relativas à álgebra, relativas a conjuntos numéricos, tipos de números, relativas às técnicas e ferramentas que um aluno ingressante no ensino médio, um aluno cursinho pré-vestibular ou terceirão, ele precisa ter um domínio, tá? Então, quando eu falo de conjuntos numéricos, eu estou falando basicamente da classificação dos números, como que são feitas essas classificações, essas divisões, quais são as características de alguns números e outros, como realizar algumas operações com números específicos, como lidar com eles de maneira técnica, onde que eu posso aplicar uma técnica, como aplicar outra técnica. Então isso precisa de muito exercício, muitas questões, inclusive questões de vestibular, que são questões boas, né, para a gente poder testar nossas habilidades. Então, juntando todas essas ideias, eu compilei isso no material. Esse material que você que acabou de adquirir o curso, você tem disponível aí para você. Eu tenho aqui um exemplar que eu imprimi, né? Um exemplar simples aqui. Você tem disponível aí o PDF, né? Você pode imprimir, caso você queira, manter ele aqui. É uma dica que eu te dou, manter ele como material de apoio. À medida que você vai assistindo as aulas, você vai trabalhando e rabiscando e usufruindo desse material, tá? Eu tenho ele aqui na tela, eu vou espelhar ele aqui para você, aluno, poder explorar junto comigo um pouquinho desse material, para eu explicar mais ou menos como que esse material foi concebido e como que eu penso esse material, tá? Então, vamos ao que interessa. Primeiro que nesse sumário, o que eu pensei
com ele já é a estrutura do curso. Então, eu penso que isso daqui funciona como uma trilha, tá? Nessa trilha, você passa, deixa eu dar um zoom aqui maior, para poder trabalhar aqui melhor com vocês. Ó. Então, você passa pelos números naturais, num primeiro momento. Dentro dos números naturais, nós teremos aulas. Então, pode ser que eventualmente uma aula seja um pouco mais longa que outra, mas nos números naturais eu separei em partes, para não ficar também tão pesado para você assistir. Então, você vai assistindo à medida que a tua rotina e a sua organização proporcionar a você assistir às aulas. Então, você vai assistindo. No final de cada módulo, ao final de cada módulo, nós temos exercícios de fixação, já eu vou passar por eles, e nós temos o gabarito, tá? Qualquer dúvida, qualquer informação, ou crítica, sugestão, vocês vão ter meu contato ali, meu e-mail, para poder dialogar comigo, tá bom? Também temos aqui os números inteiros. Então, se você, aluno que já lembra desses nomes, né, desses termos, você vai lembrar que eu estruturei, ou vai perceber que eu estruturei justamente na ordem que a gente estuda esses números. Então, aqui os naturais, sexto ano, tá bom? Para te dar um parâmetro, sexto ano. No Fundamental 1 você já trabalha com números naturais, você já trabalha com números decimais, eu sei. Mas aqui você vai formalizar um pouquinho mais, sistematizar um pouquinho mais esse conjunto numérico, tá? Então você vai ter um trabalho mais aprofundado no sexto ano com os números naturais, no sétimo ano mais com números inteiros, tá? No oitavo ano os números racionais ganham espaço. No nono ano você aprende um pouco mais sobre os números irracionais e ainda no nono ano você fecha o pacote todo falando de números reais e vai aprofundar os números reais no ensino médio e vai aplicar, né? Você vai ver qual é a aplicação dessa benção, desses números reais aí em várias áreas da matemática, não é? Então, mais de 90% do teu ensino médio vai ser trabalhando com números reais, uma pequena parcela, uma pequena parte ali do ensino médio, você vai trabalhar com números complexos, mas não é nossa pretensão entrar nesse conjunto numérico. Disponibilizarei um curso futuro específico trabalhando com números complexos, tá bom? Então, falando de matemática básica, acredito que um estudante precisa ter um domínio desses conjuntos numéricos, precisa ter um domínio, saber trabalhar com esses números, para que todos os novos conceitos, novas técnicas, novas ferramentações que surgirão no ensino médio, elas, não é que elas vão ficar mais fáceis, não diria esse termo, mas elas ficarão mais acessíveis, tá? Você vai conseguir trabalhar melhor com essa matemática do ensino médio, tá bom? Deixei aqui 3 módulos que eu acredito também que são importantes da gente enfatizar e por isso deixei eles separados. Um módulo sobre frações, tá? Que é esse módulo que você está vendo aqui. Então, um módulo específico somente para as frações, um módulo específico para tratar de potenciações e radiciações, que são operações, e um tópico específico para lidar com porcentagem, né? Esse tema que é tão enraizado em diversas outras áreas do conhecimento, né? Então, porcentagem não é algo exclusivo da matemática, né? É uma linguagem matemática, mas que vai aparecer, eu me atreveria a dizer, em praticamente todas as outras temáticas, não é? Então, porcentagem precisa ter um domínio dessa linguagem, saber ler porcentagem, saber calcular porcentagem, saber executar várias técnicas que surgem
tá? Surgem. Não adianta a gente jogar sujeira para baixo do tapete, né? Ou tapar o sol com a peneira. É preciso ter um domínio de porcentagem. E isso não é exclusivo da matemática, tá bem? Isso vai ampliar tua percepção, teu entendimento, tua capacidade de assimilar informações das diferentes áreas do conhecimento à medida que você aprofundar teu estudo em porcentagem. Então, esse curso não é um curso, vamos dizer assim, de aprofundamento em cada um desses temas. A gente vai passar por eles, destacando o que você precisa retomar de cada um desses tópicos, beleza? Como eu disse, ao final de cada módulo você tem exercícios de fixação. Então eu quero mostrar aqui para você. Vamos chegar lá. Aqui, ó. Olha lá. Por exemplo, aqui, primeiro módulo, os números naturais. Então eu tentei manter uma estrutura de fundamentação teórica, que é um resumo, uma síntese de alguns tópicos importantes dentro do módulo. Então, fundamentos teóricos, depois eu passo já para exercícios de fixação, depois da teoria. Vou mostrar aqui para vocês. Os exercícios de fixação, por exemplo, esses primeiros aqui é para desenferrujar, beleza? Tem estudante que precisa desenferrujar. Vou postar também um material complementar com mais listas como essas, tá? Que é de treino. Aí é uma questão de quem tem dificuldade com algoritmos de adição, subtração, multiplicação, divisão. A ideia é de que esse aluno consiga vencer essas dificuldades. O aluno que já está mais habituado, tranquilo com esses algoritmos, a ideia é treinar para que essa execução fique mais rápida, ok? Então, a eficiência esse aluno já tem, às vezes demora um pouquinho. Então, é treino, é prática, é repetição. Quase comum, né? Me atrevo a dizer o nome aqui. Então, assim, o professor vai postar uma lista complementar com mais e mais exemplos, mais exercícios desse tipo aqui. Exercícios de execução e de repetição. Só que os exercícios de fixação, eles não param em exercícios totalmente simples, técnicos, não. Uma parte também deles, como vocês podem ver aqui, esse exercício 7, que é uma questão da FGV 2023, então trabalhei com questões atualizadas, busquei questões de vestibular que casam com a temática do módulo. Então, se o módulo é sobre números naturais, essa questão, ela casa com a temática do módulo, beleza? E você sendo estudante, já grava o que o professor Gaspar está falando aqui para você, tá? A lista de exercício é o seu termômetro para medir a febre. Quando eu estou ou acho que estou com febre, eu coloco um termômetro e eu sei se eu estou com febre ou não, de acordo com a temperatura que o meu termômetro me indica. A lista de exercício, ela é o seu termômetro, é o termômetro do estudante para saber se ele está entendendo ou não aquilo que ele está estudando. Então, essa lista é o seu termômetro, beleza? Como é que eu vou saber se eu estou entendendo ou não? Executando, resolvendo o exercício e corrigindo. A correção é fundamental, por isso o gabarito vem logo na sequência. Então eu procurei deixar o gabarito já no final de cada módulo, para que você, ao terminar de fazer o exercício, você já possa verificar o gabarito da questão. Beleza? Dúvidas? Normais, naturais. Por isso um estudante tem que trabalhar otimizando o tempo. Pesquisar resoluções na internet, sim, são válidas. É lógico, eu tenho que sempre pesquisar a fonte dessas resoluções. E eu devo olhar para essas resoluções com um olhar do tipo, eu quero entender essa resolução. Não simplesmente pegar a resolução e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, sem nem saber o que está sendo feito. Então, eu estudo olhando uma resolução e tentando interpretá-la, entendê-la, compreendê-la.
as dúvidas surgirão. À medida que você estuda, dúvidas surgirão, tá? E então, fica aqui a minha orientação a você. Assistiu a aula, exercício de fixação. Exercício de fixação, correção. Se preciso for pesquisa, resolução, natural que seja, otimiza seu tempo. Não fique 2, 3 horas na mesma questão. Otimiza seu tempo. Saiba a fonte em que você está pesquisando a resolução. Algumas questões daqui eu resolverei em vídeos curtos e disponibilizarei na plataforma exercício de resolução também. Vídeos de resolução também, para você ter aí também mais e mais conteúdo para proporcionar uma boa preparação para você. Beleza? É isso, esse é o meu objetivo e esse é o meu compromisso. Preciso somente firmar com você um compromisso teu também com o curso. Beleza? Ó, passando o gabarito então, normalmente, não é uma regra, mas normalmente eu coloquei um texto, alguma orientação de leitura, um texto complementar nessa sessão que eu chamei de Leia Mais, tá? Então, fica aí uma curiosidade, fica aí uma leitura complementar. É interessante que você pratique a sua leitura de textos matemáticos, uma vez que textos matemáticos são diferentes daqueles textos da literatura que você está acostumado a ler. Então, ler um livro de literatura é diferente de ler um livro de matemática. Ler um livro de matemática é diferente de ler um livro de história, ou de geografia, ou de sociologia, ou de filosofia. Então, eles têm as suas particularidades. Então, por isso eu coloquei textos aqui, para que você possa treinar isso, para que possa treinar a sua leitura de textos matemáticos. Beleza? Eventualmente, lançarei vídeos, tá? Você terá vídeos sobre alguns tópicos complementares. Por exemplo, divisão euclidiana, vai ter um vídeo curto, mas um vídeo explicando sobre essa tal divisão euclidiana e por que ela é tão interessante no quesito matemática básica e no quesito preparação para o teu ensino médio e vestibular, tá bom? Então, é isso, galera. Pode perceber que a estrutura, explore, né, o material, você vai perceber que a estrutura é mais ou menos essa, fundamentos teóricos, exercício de fixação e no final algum texto complementar, algum material complementar. Dependendo do módulo, vai ser um módulo mais curto, dependendo do módulo, um módulo mais extenso, em que eu tenha que aprofundar um pouquinho mais. Então, pode ser que no módulo eu tenha um maior número de aulas ou aulas mais extensas, mas tentarei trabalhar sempre separando em bloquinhos para te dar também a liberdade de explorar, né, esse curso da forma também que você queira explorar. Beleza? Então é isso. Conto com você nessa jornada. Juntos nós vamos chegar nesse nosso objetivo, que é prepará-lo melhor para estudar matemática, resolvendo possíveis problemas que ficaram para trás, ajustando novos assuntos, às vezes assuntos inéditos a você, mas espero fortemente que você aproveite esse curso. É o meu desejo aqui, um bom curso, bons estudos, um abraço e até a primeira aula.